Está entrando, pessoal. Ok, gente. Boa noite, então, para todos, né, que estão aí em casa. Hoje nós sextou, eu sei, tem pouca gente. E aí nós temos a Giovana, a Beatriz, o Fred, o Walter, a Dariane, né? Sejam todos bem-vindos. Luca, Luana, Mateuzinho. Então, sejam bem-vindos. Eu vou falar mesmo sentado aqui, rapidamente, e fazer um link aqui do que nós falamos na semana passada. Se vocês quiserem anotar alguma coisa, e os de casa também, se bem que os de casa vai estar isso aqui gravado e eu estarei disponibilizando para vocês, né? Mas tudo bem, ok? E aí eu vou comentar com vocês o que nós trabalhamos, a ideia, semana passada, né? A primeira coisa, esperar o Lucas aqui. Isso. A discussão nossa ontem, na aula passada, nós falamos a respeito começamos a trabalhar alguns pressupostos do direito especificamente, né? E nós falamos sobre alguns temas, como liberdade, igualdade e justiça, entre os filósofos antigos, né? Então, vamos retomar aqui o que nós falamos alguma coisa. Se vocês quiserem anotar, pode. Os que estão em casa também, se quiserem anotar, pode, né? Bom, um primeiro ponto que eu gostaria de destacar é sobre a ideia de justiça, né? Quando nós falamos em direito, a essência do direito, né? Ou a grande aspiração das pessoas, de uma sociedade, ou das pessoas que estão envolvidas com o direito, é a questão da justiça. O objetivo maior do direito, especificamente, é garantir a justiça. Bom, mas o que é justiça? Esse é o grande problema, né? Porque justiça é um conceito subjetivo, foi aquilo que nós falamos com vocês na aula passada. Então, quiserem anotar, justiça é um conceito subjetivo, né? Ponto e vírgula. Aí eu vou comentando com vocês. Por que é um conceito subjetivo? Porque existem muitas concepções. Muitas pessoas têm pensado de maneira diferente sobre o que é justiça. Justiça, para os pré-socráticos, significava uma coisa, para Sócrates, né, que está aqui representado na figura do Fred no seu perfil, era uma outra coisa, para Platão e Aristóteles era outra coisa diferente. Né? E muitos filósofos hoje também pensam de justiça de maneira diferente. Por isso que nós estamos falando, né? Direito, a grande aspiração da humanidade, a grande aspiração do direito é a consolidação da justiça. Mas a justiça é um conceito subjetivo e difícil é, é muito difícil de se conceituar, né? E também é um conceito, então, de difícil de conceituar. Pois bem, se torna quase que impossível diante de tão vasta amplitude dessa conceituação. Então, hoje, alguns filósofos, eles têm a ideia de que
justiça é aquilo que não se pode fazer. A ideia de justiça está concretizada na ideia de injustiça. Então, conceituar justiça é difícil, é muito difícil, porque é algo que é subjetivo. Mas você pode entender essa realidade toda na medida em que você entende a concretude da injustiça. Porque o que é injustiça? Injustiça é aquilo, é a exploração, é a exclusão, é a violência, é a maldade, é a desigualdade, é a falta de liberdade. Tudo isso pode ser, tudo isso é considerado injustiça. Então, essa é uma forma de entender o que é justiça. Ou seja, justiça é tudo aquilo que não é correto. Tudo bem? Pode entrar. Justiça é tudo aquilo que é correto. Esta é uma ideia de justiça. Então, se vocês quiserem colocar aí no caderno de vocês, justiça é um conceito subjetivo, né? Ponto e vírgula, e nós podemos identificar a noção de justiça, podemos identificar a noção de justiça por meio da contraposição, por meio de da sua contraposição. Ou seja, a ideia de injustiça. As ideias de injustiça. A ideia o quê, professor? Da injustiça. A ideia da injustiça. Ponto. Ok? Tá? Essa coisa da justiça, como nós falamos, então, ela pode ser, então, concretizada na análise do que é injustiça, né? Já que tudo aquilo que nós consideramos que é injusto é algo que não é correto, que não é bom, tá? Ponto, né? Vocês colocaram aí. Um segundo ponto que nós trabalhamos com vocês e que é muito forte entre os gregos, é que o conceito, quiserem anotar, o conceito de justiça e equidade, ou igualdade, né, para alguns, né, andam conceito de justiça e equidade andam sempre juntos, né? É uma relação de equilíbrio. Se quiser anotar, Lucas, que você está aí chegando. Número 2, a relação de justiça tem uma relação grande com a igualdade. Relação de igualdade. Ponto, né? Então, gente, essa relação ela é muito tênue entre os gregos e depois entre os romanos, essa relação de justiça e igualdade, né? Os gregos, eles costumavam estabelecer esta ideia de justiça e igualdade na medida, prestem atenção,
na medida em que eles buscavam tentar solucionar os problemas das desigualdades. Então, nós já falamos com vocês, desde lá em ciência política, os gregos eram a sociedade na Grécia Antiga, era uma sociedade que criou o conceito de democracia. O conceito de democracia fala de conceito de igualdade, de tomada de decisões, de liberdade de escolha, mas quem é que poderia votar? Era só os cidadãos gregos, né? Acontece que a sociedade grega era uma sociedade muito desigual, muito excludente. A sociedade grega tinha, no ápice dela, em Atenas, tinha 550 mil pessoas, 550, 600 mil pessoas no ápice, né? Na época de Sócrates. Somente 50 mil pessoas eram considerados cidadãos gregos. Ou seja, cidadãos são todas aquelas pessoas que têm direitos e garantias dentro da polis. Então, era um grupo muito pequeno, muito restrito, 10% da população. Então, havia muita desigualdade social dentro da Grécia. E as classes menores, né, principalmente o povo, exigiam sempre mudanças, né? Exigiam mudanças e exigiam que essas desigualdades fossem diminuídas. Então, o que era injustiça para os gregos antigos passava nessa dimensão de tentar solucionar esse problema da igualdade social, da desigualdade social. Então, a condição de injustiça era a condição de desigualdade, era a condição de desigualdade social. As tentativas de solucionar esses problemas de injustiças sociais era justiça, né? Então, essa era a ideia. E aí nós falamos com vocês, se vocês quiserem anotar, sobre os pitagóricos, né? Os pitagóricos, lembram de Pitágoras de Samos? Pitágoras de Samos, o que nós falamos sobre justiça e igualdade? Pitágoras dizia o seguinte: a justiça era simbolizada por um quadrado. E aí o que você falou? Eu me lembro até que você falou. Por que a justiça simbolizava um quadrado? Você falou Aristóteles. Isso, foi o pastor Nilson que falou aqui, né? Que estava aqui semana passada. O Pitagóricos, né? Pitágoras de Samos falou que a justiça poderia ser simbolizada por uma figura geométrica, já que ele era matemático. E a figura geométrica que melhor representava que poderia representar a justiça seria o quadrado. Por que o quadrado? Porque o quadrado é uma figura geométrica que tem 4 lados iguais, né? Tem retângulo, não é uma figura geométrica, mas os lados são diferentes. Agora, a figura geométrica, o quadrado é a figura geométrica que tem 4 lados iguais. Ou seja, para os gregos, a ideia de justiça tinha que ser a ideia de igualdade e proporcionalidade, tá? Então, para eles, passavam nessa dimensão aí, ok? Querem anotar? Pitágoras considerava a igualdade como um conceito de justiça. Pitágoras considerava a igualdade o conceito de justiça. Né? Então, ele trabalha essa dimensão. Bom, depois veio um outro filósofo, anotem aí também, Sócrates, né? E aí falamos com vocês. Sócrates, depois de Pitágoras, ele surge
defendendo uma ideia de que a justiça, se quiserem colocar, a justiça deveria ser a obediência das leis. A obediência das leis, né? Então, conversamos com vocês, Sócrates, contemporâneos a Sócrates, nós tínhamos os sofistas, e os sofistas criticavam a sociedade grega, e Sócrates foi o grande inimigo dos sofistas. Não viam sofistas com bons olhos, principalmente porque eles cobravam para fazer as suas críticas sociais, e então, para Sócrates, os sofistas não eram verdadeiros filósofos, pois cobrando, os sofistas cobrando, eles faziam suas análises críticas, favorecendo sempre quem pagava mais, de alguma forma ou de outra. E quando ninguém oferecia e quando ninguém pagava, eles criticavam o tempo todo a sociedade grega. E relativizavam tudo, a importância do direito, a importância dos temas do que é justiça, liberdade, a questão da igualdade social. Então, eles relativizavam a ideia de direito e justiça o tempo todo. E aí, o Sócrates, como inimigo deles, afirma que o importante e o justo e o correto é obedecer às leis, pois as leis eram boas, pois foram criadas de forma democraticamente na polis, e que as leis simbolizavam um conjunto de regras boas. Se é um conjunto de regras boas, então deveria ser obedecida por todas as pessoas. Bom, depois nós falamos sobre Aristóteles, né? Pode anotar aí. Aristóteles, tá? Ele desenvolveu o seu pensamento seguindo a mesma linha de Pitágoras de Samos, onde ele falava que justiça tinha a ideia de igualdade. E aí ele desenvolve coloquem aí, Aristóteles desenvolveu a ideia de a ideia a ideia do meio termo, né? Ou a teoria do meio termo, a ideia ou teoria do meio termo. O que ele queria dizer, né? Ele queria dizer que a justiça suprema, era a grande virtude mediana. Então, a igualdade, né? A igualdade era uma reta entre dois pontos. Essa era a ideia dele, era a doutrina do meio termo. Lembrei a palavra exata que eu queria utilizar. Justiça é a ideia de igualdade. Somente na medida em que a igualdade ela se apresenta na sociedade é que ela pode se consolidar-se como uma grande virtude. Aliás, se quiserem sublinhar essa palavra virtude, né, é importante, pois a concepção dos gregos é que justiça era uma virtude, algo bom, o tempo todo seria bom, né? Bom, mas mesmo assim, ele também relaciona esta ideia de justiça com a mesma ideia de Pitágoras, como nós falamos com vocês. Mas como ele era discípulo de Sócrates, ele fala que justiça
é a doutrina do meio termo. É a justiça, é a suprema virtude mediana, é manter-se o equilíbrio dentro da sociedade, é manter a igualdade, ou procurar manter a igualdade da sociedade. Ponto. Mas ele também afirma que justiça estava relacionado com uma noção de legalidade. Isso é importante. Então, vocês podem colocar aí no caderno de vocês. Aristóteles também pensava, ou afirmava, como queiram, pensava, que as ideias de justiça estava relacionado, as ideias de justiça estava relacionado com a noção de legalidade. Abre parênteses, né? O homem justo era aquele que era cumpridor das leis. O homem justo era aquele que era cumpridor das leis. Então, gente, como Aristóteles era seguidor de Sócrates, e Sócrates afirmava que as leis eram boas e que deveriam ser cumpridas, Aristóteles também chamava a atenção que justiça passava nessa dimensão de igualdade. Né? E aí ele cria essa doutrina, como eu falei, do meio termo, a doutrina do equilíbrio social, como característica da justiça, mas também passava nessa dimensão da obediência. Então, justiça era todo aquele que era cumpridor da lei. Lembrando que isso impactou muito Aristóteles. Eu não sei se vocês tiveram, todos vocês aqui estiveram, e quem está aí presente também, tiveram aula com o professor. Quem que deu aula de filosofia para vocês? Você não teve, né? Mas quem deu aula para vocês? Tiago, né? Ele deve ter contado a história de Sócrates, né? Sócrates morreu. Sócrates ele foi condenado a beber cicuta porque um veneno porque ele foi acusado de ter pervertido a sociedade, onde os seus inimigos afirmavam que ele estava pervertendo a sociedade, querendo mudar a sociedade. Né? E ele falou, nada disso, eu sou um defensor da lei. E na lei dizia que o cara que era condenado tinha que receber punição, nesse caso aí, beber veneno. E ele preferiu beber veneno, né? Ele preferiu beber veneno, e para ele foi um sacrifício isso, porque ele achava e tinha convicção de que ele deveria cumprir os estatutos definidos pela polis. E dentre eles estava esse daí. Então, o que ele estava querendo dizer é que todas as pessoas têm que ser uma pessoa que obedece às leis, que obedece às leis da polis. E Aristóteles vai nessa mesma dimensão. Ele foi um dos discípulos de Sócrates. Bem jovem, com a idade de alguns de vocês, foi discípulo lá e é impactado com essa ideia. E ele trabalha nessa mesma dimensão aí, afirmando que a lei é justo para todas as pessoas, conforme as pessoas vão obedecendo aquilo que está expresso em lei. Ponto. Tá? Por enquanto, nós vamos ficar aqui sobre Sócrates e Aristóteles. Bom, mas nós tivemos Platão, né? Nós tivemos Platão. Em Platão, vocês, mesmo quem, como ela, a nossa colega que está aqui, não ter estudado filosofia,
mas no ensino médio, né, vocês já estudaram filosofia lá, e alguns de vocês conhecem o mito da caverna, né? O mito da caverna. Então, o mito da caverna de Platão resume bem a doutrina, a forma de pensar de Platão. Platão afirmava que o filósofo, que o sujeito estava preso, acorrentado nas cavernas, e ele ficava de frente para a fogueira. E ele estava preso e acorrentado. E ele olhava sempre na parede da fogueira e ele via sombras. E ele tinha medo. Ele tinha medo do desconhecido. Ele estava preso ali e ficava quieto e não queria se soltar. E por trás tinha a porta, por trás tinha a luz. Bastava então romper os grilhões serem rompidos daquele que estava preso e procurar a luz. E ali tinha uma nova oportunidade, uma nova realidade. Bastava isso para as pessoas. Mas no meio daquela multidão que estava preso na caverna, somente uma pessoa que se desvencilhou, olhou e viu a possibilidade de fugir e de procurar a luz e de romper os grilhões e de buscar uma nova realidade na vida. E aí essa pessoa ele alcançou a liberdade. Ele experimentou a liberdade e voltou na caverna para avisar as pessoas que poderiam então sair ali daquela caverna, né? E é um mito da caverna. Tem muita coisa que a gente poderia trabalhar em cima daquilo que Aristóteles falou. Mas o que ele queria dizer para nós sobre o mito da caverna é que, primeiro, sobre justiça, que é o que nós estamos conversando aqui com vocês. A justiça para Platão era algo inatingível, pode colocar aí. A justiça para Platão era algo inatingível. Era inatingível. Vírgula. No entanto, deveria ser uma busca constante, deveria ser, no entanto, deveria ser uma busca constante que não estaria separada, não estaria separada do plano de aplicação prática. Pode colocar aí. E não estaria separado do plano de aplicação Ou seja, gente, ponto. Pode ir, pronto. Ou seja, tal qual o mito da caverna, Platão achava que a questão da justiça era quase que uma utopia, literalmente quase que uma utopia,
quase alguma coisa que deveria ser, que é difícil de ser alcançada. Ele tinha essa consciência. Ele sabia que para você resolver problemas tais como eles pensavam sobre desigualdade social, não era fácil, era extremamente difícil. Mas isso não deveria fazer com que as pessoas ficassem presas nos grilhões, na caverna. Não deveria fazer com que as pessoas ficassem alienadas diante dessa realidade. Pelo contrário, deveria ter uma atitude, aquela atitude que nós falamos no primeiro dia de aula, atitude filosófica. Ou seja, deveria sair fora da caverna. Aplicando aqui, nesta ideia que vocês escreveram aí, a ideia básica é, bom, a justiça é difícil, é algo abstrato, não é fácil, mas é algo que tem que ser buscado o tempo todo pela sociedade. A sociedade que vive em desigualdade, em formas de injustiça, tem que ter consciência disso. No entanto, tem que procurar tentar resolver esse problema, tentar buscar melhores condições de vida, melhores condições de igualdade. E aí a consolidação da justiça. Então, gente, os gregos pensavam: olha, justiça está relacionada com igualdade, justiça é fazer, justiça é uma grande virtude, justiça é fazer aquilo de acordo com o que está estabelecido na lei. Tá? Esse é um pensamento genérico sobre essa questão da justiça. Ok? Para quem está escrevendo, pule uma linha e escreva. Justiça, justiça para os romanos. Justiça para os romanos. 2 pontos, né? Os romanos estavam preocupados em estabelecer os fundamentos daquilo que é certo e justo. Os fundamentos daquilo que é certo e justo. Ponto. Concebiam a justiça como um conjunto de atividades éticas e prudentes. Oi? Pode entrar, fica à vontade. Copiaram aí? Então, eles não estavam... Os romanos, como nós falamos na aula passada, eles eram muito práticos. Eles não estavam preocupados aí em ficar debatendo o que é liberdade, o que é justiça, o que é igualdade, né? Essa sociedade é justa ou não. Eles eram muito mais práticos, bem pragmáticos, né?
Então, eles gostavam de aplicar aquilo que era justiça. Então, na prática, eles estavam procurando o fundamento daquilo que é certo e errado. Então, certo é aquilo que a sociedade estabelecia. O que é certo é justo. Então, justo estava muito relacionado com essa ideia prática aí dos gregos, né? Dos gregos. Na realidade, essa justiça e direito para os gregos se confundiam. Era quase que alguma coisa, era quase que a mesma coisa. Né? Direito, como conjunto de normas e regras da sociedade, eram vistos como algo que era justo e importante. Então, eles identificavam isso como um ato prudente, o direito como um ato prudente e justo, e que deveria ser aplicado. Então, a justiça, na verdade, era fazer aquilo que era certo, fazer aquilo de acordo com a moral da sociedade. Por isso que nós falamos aí que a justiça é um exercício, né? Como vocês anotaram aí, um exercício prático de uma atividade ética e prudente, tá ok? Para os romanos era como se fosse uma ordem sagrada, tá? Você cumprir aquilo que estava estabelecido para o direito e fazer, né? Se quiserem copiar, aí pule uma linha, na linha de baixo, escreva nós tivemos vários filósofos, né? Importantes, romanos. Eu gostaria tivemos Marco Antônio Cícero, mas vamos destacar uma frase de Ulpiano. Ulpiano. U-L, piano, né? O L, tudo junto. Ulpiano. Ulpian. Ulpiano. Para quem está aí, do lado daí, me vendo, é Ulpiano. U-L-P de piano. Tenta como se fosse junto. Tá? Aí, Ulpiano diz o seguinte: justiça, pode anotar, justiça é a constante. Justiça é a constante e firme. Justiça é a constante e firme vontade de dar a cada um que é seu. Justiça é a constante e firme vontade acho que foi você, né, Lucas, falou isso? Tratar o... Não, você falou outra coisa, né? Tratar os justos dentro da sua... nós vamos até comentar sobre isso. Vejam, o Biano falava assim, olha, a gente tem que estabelecer o que é correto. Dai a César o que é de César, o que é de Deus, o que é de Deus, né? Já alargando um pouco a conversa. Mas leiam esta frase e prestem atenção. Faça uma análise dela e eu vou perguntar para vocês. Olha o que vocês escreveram aí. Justiça é a firme, a justiça é a constante e firme vontade de dar a cada um o que é seu, não é isso? Pois bem, aí eu pergunto para vocês, qual o problema dessa frase? Respondam. Pode responder. Hã? Você está indo no caminho, né? Também está indo
está indo aí. Leiam a frase e vejam. Qual o problema da frase? Professor, Sim, pode falar. talvez entraria no, como se fosse o princípio da autotutela, que a gente fazer justiça com as próprias mãos, a gente fazer o que acha que deve ser feito, o que a pessoa merece? Quem está falando? Não identifiquei. Dariane. Ah, Dariane. cadê você, Dariane? Ah, está Oi? aqui. Está aqui. Eu procurando lá O em senhor cima. ouviu? Não, Me ouvi. ouviu? Ouvi. Ouvi sim. É porque eu estava te procurando a fotinha lá e você está aqui embaixo. Eu estou indo na fotinha em cima. Olha, a frase tudo, o que vocês três falaram aqui, né, a Dariane, Lucas e esqueci de novo, eu já o lembro o nome. Hã? Alessandra, é o primeiro nome da chamada. Eu, é, nossa aluna da Anhanguera. É porque está tudo mascarado, né? A gente vai decorando. O grande problema nesta frase é definir o que é seu. O que é seu? Né? Esse era o grande problema para os romanos. Definir, pode marcar isso daí, essa definição do que é seu, até hoje, nós temos aí governantes que dizem e impõem limites naquilo que é seu. Até hoje, nós não estamos encontrando esta igualdade ou essa paridade, né? Esse é talvez um grande problema. Hã? Ah, sim, todos são iguais. Isso, o Estado deve fazer, que é a ideia. E aí nós vamos entrar nisso, inclusive, que você está falando. Justamente. Então, nós temos a ideia negativa, e é o Lucas que está falando aqui, gente. É uma ideia negativa, que é aquilo que o Estado não pode fazer. Mas existem as outras coisas que o Estado tem que fazer, que entra nessa ideia de direitos positivos, que é aquilo que. Ah, vocês estão estudando direitos humanos, né? O Tiago deve ter falado isso para vocês, não é isso mesmo? Ah, direitos humanos. Aqueles direitos e garantias que estão estabelecidos. Isso, na prática, seria mais ou menos isso mesmo. Então, estabelecer aquilo que é seu está muito relacionado com essas ideias de direitos positivos, tá? De obrigações que o Estado tem que fazer. E está relacionado com essa questão social. E vejam, tem governo que acha que tem que fazer X pela educação, saúde e etc. Tem outros que vão dar ênfase, por exemplo, no trabalho, na iniciativa. Então, essa definição, até hoje, essa definição de dar a cada um o que é seu é algo que é controverso até hoje. Muito controverso até hoje. Né? Tem outra discussãozinha também, que foi inclusive o Lucas que levantou semana passada, e eu acho que a Luana também. E aí nós vamos falar aqui com vocês. Né? Mas aí eu queria que vocês escrevessem aí no caderno de vocês. Né? Esses critérios foram criados, né? Estabelecidos, né? Critérios, escrevam aí. Critérios de definição para critérios de definição para a justiça. 2 pontos. Aí coloque na linha de baixo. Critérios formais.
critérios formais. 2 pontos. Vocês estão escrevendo aí? Aí, aqui. Tá? Dariane, Beatriz, Giovana, Fred. Sim. Então, ótimo. Então, tá bom. Critérios formais critérios formais. Se eu perguntasse para vocês qual um critério formal para o estabelecimento da justiça? Qual? Pode falar, vocês que estão aí. Eu falei aqui. Deixa eu escolher. Qual o critério? Se eu perguntasse isso na prova. Valendo 10 pontos. Vamos ver quem vai falar. Vocês escreveram aí. Valendo 1 ponto. Vocês escreveram aí no caderno. Sabe, Giovana? Sabe, meu filho? Chegou, eu não te vi, hein? Tira essa barbichona aí. Giovana, Fred. Ah, o Rodrigo está aqui agora também. Vanessa. Carlos Eduardo. Chovendo muito aí? Vocês aqui também, qual o critério? Qual o primeiro critério? Escreveram aí. Não. E qual, Matheus? O primeiro critério, esse é chamado de critério. Nós temos dois critérios. Formais para estabelecer a justiça. O primeiro é a igualdade, né? Então, Pitágoras falou, como eu acabei de dizer aqui, Sócrates também, veio Aristóteles, reforçou, Platão e os romanos também deu essa ênfase aí nessa ideia de igualdade. Bom, então, justiça é, 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 é alguém quer falar? Justiça. E aí o Lucas falou aqui, eu me lembro semana passada, Lucas, justiça é tratar todos, você lembra da frase que você utilizou? Não, antes. Tratar todos de maneira igual, na medida de das suas desigualdades. Das suas desigualdades, né? Então, tratar todo mundo igual de acordo ou na medida das suas desigualdades. Bom, e aí nós conversamos com vocês Aristóteles é que cunhou essa frase aí, que como direito, como justiça tem-se a ideia de igualdade, todos têm que ser tratados de maneira igual dentro da sociedade. Bom, mas e como isso funciona como isso funciona na medida em que a sociedade é desigual? Os gregos daquela época e os filósofos daquela época tiveram que responder essa questão. Tiveram que responder esse negócio. Como é que as pessoas têm que ser tratadas de maneira igual se a própria sociedade exclui, marginaliza, oprime, violenta os direitos das pessoas? Como? Que medida? E Aristóteles não era o dono da verdade, mas quando ele fez essa afirmação, ele teve então que responder essas situações todas, né? E aí entra num dilema. Ele entra em um dilema. Realmente não dá para tratar mal, não dá para tratar as pessoas de maneira igual, apesar disso ser o ideal. Mas se isso seria o ideal? Tratar todas as pessoas iguais na sociedade? Concordam? Vocês que estão aí do outro lado, aqui, vocês?
Tem que tratar todos iguais? Não. Não, peraí. Quem falou aqui agora? Deixa eu ver. Quem falou? Eu, Fred. Fred, por que a gente não tem que tratar todos iguais? Mas, por exemplo, se eu tratar todos de forma igual, assim, como é que eu poderia colocar um homem completamente saudável para disputar um cargo público com um deficiente? Se eu tratar de forma igual, vai complicar, né? Uhum. Pois é, concordo com você. Tá certinho. Agora, acontece o seguinte, se eu e você, Fred, nós, pessoas com a mesma condição social, e aí você está falando do físico também, uma idade física produtiva dentro da sociedade, com o mesmo grau de instrução, com a mesma cor de pele, com a mesma condição econômica. Como é que justiça entre nós dois nós deveríamos ser tratados de qual maneira? Igual. Igual. Então, a ideia básica para Aristóteles era essa. A noção dos gregos era todos têm que ser tratados de maneira igual dentro da lei. Só que aí entra aquilo que o Fred está falando aqui, que o Lucas acabou de falar também. Ora, a sociedade é desigual. Existem pessoas menos favorecidas. Se tratar as pessoas de maneira igual, né, você vai estar favorecendo um grupo. Geralmente, você favorece um grupo que tem mais condição social, que tem mais ascensão social. Então, esse é um problema. Aí, então, Aristóteles cunhou outra frase: tratar todos iguais na medida da sua vocês respondam aí, na medida do quê? Da sua desigualdade. Pois bem. E aí, então, nós temos o segundo critério, formal, né, para a definição do conteúdo de justiça. Então, para os gregos, você tem que ter igualdade. E depois... Não. Depois, olha a frase. Tratar, quando você fala assim, todos têm que ser tratados de maneira igual, na medida da... Quando você fala isso, o que você está falando? Proporcionalidade. Então, esse é o segundo critério formal de justiça. Anotem aí. Segundo critério formal de justiça, que é a questão da proporcionalidade, né? O primeiro critério formal é tratar todos iguais perante a lei. Todos iguais perante as leis. Mas acontece, tá? Mas acontece que há desigualdades naturais entre as pessoas, inclusive essa que o Fred levantou aqui agora. A desigualdade natural é aquela, por exemplo, que ele falou aqui de idade, é aquela de física, que isso é normal, né? Por exemplo, o Matheus está novo, ele é mais novo do que eu, ele tem possibilidade de fazer aquilo que eu não faço fisicamente. Essa é uma realidade. Outras pessoas aqui que têm, pessoas como ele citou, deficiência física, não vai produzir nem o que eu e nem o que o Fred, ou o Matheus produz dentro da sociedade. Isso são desigualdades naturais. Oxalá, então, as desigualdades sociais e econômicas que cada um está vivendo. Então, a igualdade formal é imprescindível. A igualdade formal, a ideia de igualdade formal, ela é essencial, mas tem que ser feito dentro de uma proporcionalidade. Tem que ser, tem que se observar proporcionalidade. Ou seja, na ideia dos gregos, deveria, então, se tratar as pessoas
desigual de forma desigual, a fim de fazer com que elas se aproximem do meio termo, da linha de equilíbrio traçada e aceita dentro da sociedade grega. Quem está querendo perguntar? Quem está querendo? Parar para te levar? Cara? Oi, quem está falando? Quem é? É você, Fred? Não. Acho que Não. o microfone do Walter aí ativou Walter sozinho. falando? Fala, Walter. É o Walter, não. O Walter, tô achando... Walter, você foi jantar, Walter? Não, estou aqui. Ah, foi você que foi falar? Não, foi não. Não, né? Alguém chamou aqui? Então tá bom. Muito bem, Walter. É, é, entenderam? Então, o primeiro critério formal é justamente esse. O primeiro critério formal é justamente. O primeiro critério formal é a igualdade. Tem que tratar todos iguais. Tratar todos iguais perante a lei. Esse é um critério formal. Agora, a proporcionalidade é um critério que também que é um critério que diz o que está querendo dizer é que este critério você tem que tratar todo mundo igual de acordo com o quê? Pode até anotar, abre parênteses aí, coloca aí. De acordo, quando nós estamos falando de proporcionalidade, nós estamos falando que para ser justo, tem que tratar todos iguais, mas de acordo com a posição de cada um e a sua condição. De acordo com a posição e condição de cada um. Pode colocar isso até entre parênteses. Quando se fala em proporcionalidade, a ideia básica é justamente aí. Tratar todo mundo iguais, segundo a sua posição, segundo a condição. E aí Aristóteles consegue resolver este problema. Tá? Vamos pensar agora junto comigo. Vocês estão aí, nós anotamos aí que os gregos falaram para a gente que justiça, para a gente definir o que é justiça, depende muito desses dois critérios: igualdade e proporcionalidade. Aí eu vou fazer outra pergunta para todos vocês aqui, e aí vocês que estão aí também pode me ajudar, né? Eu vou perguntar para vocês. Se eu utilizar esses critérios de igualdade e proporcionalidade, eu vou conseguir resolver o problema da justiça? Vocês aqui pode responder. Eu vou, Walter, Dariane, Fred, Giovana. Giovana, cadê você? Rodrigo, eu vou conseguir resolver o problema? Acho que não. Acho que não. Quem falou? Acho que não. Eu. Eu quem? É o Walter? É. Ah, é. Aqui. Por quê, Walter? Também acho que não. Porque eu penso que... qual o conceito de proporcionalidade? O que seria justo? E como isso seria aplicado dentro de uma positivação jurídica? Sim. Se você tiver uma positivação jurídica moralmente injusta, como é que se aplica proporcionalidade dentro disso?
Quando você não tem um sistema jurídico baseado no mínimo de moralidade, qualquer proporcionalidade não faz justiça. Ah, só está levando um outro ponto aqui. Interessante. Beleza, por aí mesmo. Quem é a moça que estava querendo que chamou ali? Eu não vi. Eu, professor Giovana. Giovana, muito bem, Giovana. Você Não, até eu preocupa, concordo. Giovana. Eu sei que você está em todas aulas novas. Tô. Eu, mas por que você pensa também? Professor, eu acredito que só isso não seja suficiente para conseguir alcançar a justiça, como o colega estava falando, a questão da moralidade, questão ética. Isso, assim, eu acho que tem muita importância. Ok, beleza. A Luana, eu vi que a Luana tá aqui, viu, gente? Luana, eu vi que você balançou a cabeça, Luana. Com quem? Tá. O que ele falou? Explica para mim. Uhum. Tá certo, beleza. É isso mesmo. Gostei da opinião de vocês todos, né? Que está seguindo na mesma linha, inclusive, de raciocínio. Mas vamos pensar mais um pouquinho, né? O Matheus virou político profissional agora, né? Engravatado, Matheus? Você é o político engravatado, né? Institucionalizado, aquele que vai para a sessão de gravata. Viu? É chique, né? Pois é. O político, no meio público hoje, gente, tem uma ideia que a gente chama muito, que a gente chama, é chamado muita atenção, que a gente tem que premiar as pessoas de acordo com o mérito. Então, esse é um outro critério. Então, a gente tem que observar, para a justiça ser, não precisa copiar ainda não, a justiça está relacionado muito com a ideia do mérito, né? Essa ideia é muito forte hoje nos dias. Você tem que premiar de acordo com o mérito, de acordo com aquilo que a pessoa faz e etc. Uma outra questão também é a questão da necessidade. As pessoas têm necessidades. Todos nós temos necessidade. Nós somos seres humanos e todos nós temos essa necessidade. É lógico que uns não têm condição de ter o mínimo necessário. Então, este critério também tem que ser um critério que tem que ser levado em consideração. E tem um outro critério, que é a questão que nós chamamos de capacidade, que é aquele critério que está relacionado com aquilo que a pessoa produz, com aquilo com o trabalho específico de cada pessoa. Capacidade está muito relacionado com a ideia de trabalho, né? O Matheus vai ser um político aqui, se ele for bem proativo, está muito relacionado com a ideia com a capacidade de trabalho dele, né? Outros políticos foram lá só para ganhar dinheiro, para resolver os problemas da vida dele, etc. E outros, eu espero que o Matheus tenha uma certa ideologia e que esteja ali também para resolver os problemas do povo, né? Então, isso tudo está relacionado com outros critérios. Então, se eu pegar esses critérios do mérito,
da capacidade e da necessidade, eu agrupando ele, eu vou ter aquilo que se chama de critérios, de critérios materiais, tá? De critérios materiais. Então, primeiro, vocês anotaram aí, nós temos 2 critérios formais. Agora anotem aí, critérios materiais. Critérios materiais. Dois pontos. E aí nós temos 3 critérios que nós falamos aí com vocês, né? O critério do método, critério do método, critério do método, o que nós falamos? Da capacidade e da necessidade. E necessidade. Ok. Bom, utilizando a mesma frase que o Lucas falou na aula passada, e que nós estamos trabalhando ela aqui. Pulem uma linha e escrevam. Letra A, talvez, não sei, critério do mérito. Escrevam aí, critério do mérito. Aí na linha de baixo, escreva letra A, critério do mérito. 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 De meritocracia. Antes. Pessoas têm necessidades, existem bens que suprem essas necessidades, que geram, então, interesse por determinados bens. Só que o problema é que a gente tem uma limitação de bens para suprir diversas necessidades. E isso é um conflito de interesse, porque tem várias pessoas precisando de um bem para suprir as suas necessidades. Como ser justo diante dessa situação? Isso. Eu vou até falar para vocês como é que isso funciona. Vou te dar um exemplo da função social da empresa, por exemplo. Tem uma função social, né? Tem um objetivo. Então, uma empresa não pode só gerir lucros. Ela não pode só pensar em lucro. Apesar do dono querer ter o objetivo do lucro, mas ela tem que gerar emprego, ela tem que gerar imposto. Então, isso é chamado de função social. Tem que passar nessa ideia também de necessidade. Ou seja, a empresa é para ter lucro, mas também ela tem que desempenhar outras funções, atender outras necessidades. Que é mais ou menos isso que você está falando. Porque se não atender, vai gerar esse conflito que você está falando, trabalhando. Ok. Vamos continuar aí. Na linha de baixo, critério do mérito, né? Veja bem, gente. Ao se adotar esse critério do mérito, quando eu falo assim, dar a cada um... Lembra aí na frase... lembra na frase de Ulpiano que vocês escreveram? Eu acho que você chegou depois, né? Ela chegou depois da frase do Ulpiano, né? Lembra que nós paramos na discussão? Qual o grande problema da frase? Justiça dar a cada um o que é? Justiça dar a cada um o que é seu, né? Agora, se eu pegar, como é que eu posso dar a cada um o que é seu? Como é que eu posso resolver essa questão? Aí eu pego a frase de Aristóteles, dar a cada um o que é seu, de acordo com a sua proporcionalidade. Ou seja,
De acordo com o mérito, critério da meritocracia, eu devo dar a cada um o que é seu, de acordo, de acordo com as qualidades e valor de cada pessoa. Essa é a ideia da meritocracia. Tá? Então, quando eu adoto este critério dentro da proporcionalidade, eu e o Lucas, nós somos concorrentes, né? Nós dois somos concorrentes dentro de uma vaga de emprego. Nós temos quase que as mesmas qualificações, mas acontece que tem alguns critérios que têm que ser mais observados. Tais como, por exemplo, esta ideia de qualidade dele e de valor das pessoas. Essa é a ideia da meritocracia. Você tem que tratar bem os outros, dar mais vantagem para os outros na medida da sua proporcionalidade. A justiça é a virtude de dar a cada um o que é seu, ou seja, premiar a cada um de acordo com seus valores e de acordo com as suas qualidades. Este é o critério da meritocracia, tá? Este é um critério da meritocracia. Então, cada um de nós, gente, cada um de nós, nós temos que lutar para sermos bons. Nós temos que lutar para sermos alguém. Nós vamos desempenhar, todos vocês vão desempenhar, todos nós, ali, melhor dizendo, estamos desempenhando um papel profissional dentro da área, né? E todos nós temos que fazer isso com quê? Com qualidade, com destreza. É isso que vai diferenciar nós no mercado de trabalho. Numa empresa, as empresas, elas procuram premiar sempre as pessoas que têm mais mérito, as pessoas que agregam mais valor, as pessoas que têm mais qualidades. Às vezes nós temos as mesmas qualidades, nós temos as mesmas qualidades, mas a empresa valoriza determinadas virtudes mais do que as outras. Então, uma empresa pode premiar o outro mais do que eu, de acordo com um valor que é nosso. Esta é a ideia de meritocracia, ok? Então, anotem aí. Anotaram alguma coisa? Não, né? Não. Critério do método, né? 2 pontos. Dar a cada um que é seu. Dar a cada um que é seu. Dar a cada um que é seu depende dos méritos. Vírgula. Ou seja, deve-se levar em conta as qualidades e o valor de cada pessoa. As qualidades e o valor de cada pessoa. Ponto. Hã? Quem não obedece? Pois é, quem? A questão do mérito não obedece porque pessoas com diferentes qualidades vão receber de forma. Sim, nesse sentido é verdade. E aí vamos um outro exemplo também. Na prática, no nosso dia a dia, cada pessoa
cada pessoa possui aquilo que lutou para conseguir, né? Cada um de nós aqui temos patrimônios, né? Uns mais do que o outro, uns mais do que os outros. Na sociedade é assim, né? Ainda mais uma sociedade capitalista. Todos nós somos o que somos, o que lutamos para termos alguma coisa. Mas ou seja, nós possuímos aquilo que lutamos para o que nós tivemos. E aquilo que nós temos, ele vem muito de acordo com o nosso mérito, com as qualidades e com o valor que nós exercemos e que obtivemos da sociedade. Pois bem, se alguém vem e invade o patrimônio nosso, o que é que o direito tem que fazer? Se alguém vem e rouba, tira, o que é que o direito tem que fazer, né? Pegou a minha propriedade, pegou o meu patrimônio, o de vocês, né? Se alguém vem e rouba, subtrai, o direito tem que repatriar isso daí. O direito tem que devolver de uma certa maneira aquilo que conquistou. Esta é uma posição, esse é um posicionamento, uma função do direito dentro da sociedade. Ok? Então, isso está relacionado também com a questão do método, do mérito, tá? Ok? Joia. Então, pulem uma linha aí, escrevam aí. Esse é um problema sério nessa questão da meritocracia. Inclusive, nós vamos falar até aqui também que se relaciona com os outros critérios. Esses critérios materiais estão relacionados com isso, né? E Karl Marx vai falar nessa ideia que você está falando. Talvez o grande problema é que nós temos as mesmas necessidades. Pensar aqui nós aqui. Nós temos as mesmas necessidades, só que nós não temos as mesmas oportunidades de ter as mesmas coisas. No papel de vocês, que são alunos, vocês fazem parte de um grupo privilegiado de pessoas. Tem milhares e milhares de pessoas no Brasil todo que queria estar cursando um ensino de terceiro grau e não conseguirá. Não consegue e não conseguirá. Então, e isso é a questão que o Lucas está falando, a questão de oportunidades. Significa que nunca vão ter oportunidades. Esse é um problema sério que nós estamos vivendo. A necessidade de se preparar, de se especializar no mercado é amplo, é uma necessidade, mas nem todos têm essa oportunidade. Vejam que é por isso que muitas vezes a gente for definir o que é justiça é meio complicado, né? Ok? Vamos lá. Qual critério que é esse? É necessidade? Não. Qual que vocês escreveram aí? Capacidade primeiro, né? Esse critério da capacidade, ele é quase que um oposto, não é que é o oposto, ele é um critério diferente do critério da meritocracia. A meritocracia está relacionada com a qualidade e os valores de cada pessoa. Ponto. O critério da necessidade está relacionado com o quê, gente? Pois é, a capacidade está relacionada com o quê, Luana? Está relacionado com o trabalho, que é isso que você está falando, as atribuições técnicas, né? Então, na prática, a capacidade, o mérito da capacidade está relacionado com o trabalho, né? Nem todos os professores que queriam estar aqui podem estar aqui porque não têm a capacidade, ou melhor dizendo a palavra correta, nesse exemplo aqui do Lucas, a atribuição técnica necessária, a condição técnica necessária para estar em determinadas posições. Cada um de vocês que tem o seu trabalho é a mesma coisa, vocês que estão aí também e exercem profissões. Eu estou aqui, às vezes eu tenho essa minha posição, essa capacidade de estar aqui, mas eu sei que tem outros aqui que exercem outras profissões, do qual eu não teria capacidade de estar ali.
nenhum de nós que está aqui e que está do lado de lá da tela tem a capacidade técnica de ser um político profissional como o Matheus agora é. Por quê? Porque o povo entendeu e votou nele. E agora, então, ele vai exercer isso ali. Então, teoricamente, ele tem essa capacidade e essa capacidade vai ser exercida dessa maneira por causa de uma capacidade de trabalho que foi delegado a ele. Do mesmo jeito que não é a minha. Nós não poderemos exercer de maneira capaz aquilo que o Matheus vai fazer e está fazendo. Né? Então, essa é a ideia de capacidade. Então, coloquem aí, por exemplo, a ideia de justiça, pode colocar aí. Neste critério, a ideia de justiça é neste critério de justiça deve-se corresponder ao trabalho produzido por cada pessoa. Este é um critério. Este é o critério da capacidade. Pensem, por exemplo, esse critério aí é muito trabalhado pelos filósofos da esquerda, né? Considerados chamados filósofos da esquerda ou marxista, né? Vamos pensar aqui o que corresponde um salário de um trabalhador. Veja, o que corresponde ao salário do trabalhador? Corresponde ao salário de sua capacidade e constitui também o salário de sua necessidade. Então, Karl Marx vai dizer o seguinte: justiça, a justiça, aí coloque assim, entre aspas, coloque aí, justiça está relacionado com a sua capacidade justiça está relacionada com a sua capacidade e a sua necessidade. Aí seria o contrário, você utilizando isso, porque mais-valia seria basicamente o lucro daquele que tem a mais-valia nas mãos. O patrão, por exemplo, ele paga um salário, mas não aquilo que você tem de necessidade e nem aquilo que você tem de capacidade. Ele te explora o tempo todo de você. Então, é o contrário, aqui nesse critério. E aí, utilizando esse mesmo exemplo, e aqui que nós estamos falando, esse conceito, inclusive, é o conceito de Karl Marx, que é o conceito que é muito trabalhado. Esse princípio é um princípio básico do socialismo, que diz que a ideia de justiça tem que passar
tem que passar pela necessidade de suprir a capacidade de cada um, né? E suprir a necessidade de todos. Esta é a ideia, tá? Karl Marx trabalha muito bem isso daí, ok? O terceiro critério que nós falamos é só um instante. Coloquem aí. Neste critério ainda da capacidade, aí nós temos aí aquilo que se chama de critério de distribuição de justiça, é também chamado de critério de distribuição. Esse critério da necessidade esse critério da capacidade, né, é chamado também de critério de distribuição da justiça. Vocês querem um outro exemplo disso daí? Pode pôr exemplos aí, escrevam aí. Exemplos, né? Aumento de salário. Deveria dar isso aqui para alguém, de gravação. O professor está com 3 anos sem aumento de salário. É. Fica. Não, tá passando de bom, tá empregado, tá bom, né? Não, tá. Nós escutamos isso aqui, nós escutamos, não, você está empregado, tá bom. E aí vem, né? Você está pensando o quê? Tá complicado esse negócio, né? Às vezes eu vou ter que dar isso aqui para alguém. Além de aumento do salário, pode colocar aí políticas sociais. As políticas sociais é outro exemplo, né? Vocês estão vendo aí, já que a Luana falou estamos vivendo essa época de pandemia, né? Então, auxílio emergencial, isso daí é uma política de distribuição, tá, gente? Isso aí é uma política de distribuição, é uma ideia de distribuição de justiça, tá? Queira ou não queira. Por quê? Porque há uma necessidade e há uma questão de capacidade. As pessoas estão capacitadas para desenvolver o trabalho, mas não tem trabalho. Como é que faz? O governo tem que auxiliar. Vai deixar 14 milhões de pessoas morrerem de fome, sair dando tiro na cabeça dos outros? Vai deixar que o roubo tome conta da sociedade? E olha que a violência aumentou, violência doméstica também, a violência, que a desigualdade aumentou, índice de pobreza aumentou. Então, observem que todos os governos, todos, e aí de esquerda, de direita, todos eles têm essa ideia a ideia de políticas sociais, como auxílio emergencial, como Bolsa Família, e etc., e etc., e etc., passa por essa dimensão aqui, tá? Para tentar se estabelecer uma justiça social. Okay? Letra C, né? Critério critério da necessidade, né? Anotem, de acordo com este critério, de acordo com este critério,
De acordo com este critério, cada um cada um devem ser cada um devem ser proporcionados os bens ser proporcionados os bens de acordo com as suas necessidades. Ponto. Cada um leia aí que eu... de acordo, tem que ser proporcionados os bens de acordo com as suas necessidades. Todo mundo acompanhou aí? Hã? Sim, e pode ser até atual. O que eu estou querendo dizer aqui? Nós vamos trabalhar uma teoria que é chamada de teoria do mínimo existencial. Ou seja, todo mundo precisa de ter um mínimo para viver com dignidade, usando que vocês estão estudando em direitos humanos, né? Então, justiça passaria por essa ideia de mínimo existencial que a gente chama. Então, as pessoas, justiça seria a concretude, seria o reconhecimento e a realização desse mínimo existencial possível. Então, hoje, depois da Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, assim, depois da Revolução Francesa, vai surgir uma teoria, Jelinek é um filósofo que trabalha muito essa ideia, chamada de teoria do mínimo existencial. Para que haja justiça, as pessoas têm que ter um mínimo da necessidade satisfeitas, a sua necessidade mínima satisfeita, alimentação, saúde, educação. Senão, como é que poderá haver justiça se, enquanto na sociedade uns têm demais e sobejando e outros não têm nada e faltando? Não dá para isso. Esta é uma ideia. Rousseau, que nós estudamos em ciência política, né? Ele escreveu lá no seu livro, O Contrato Social, ele fala que numa sociedade, nenhum cidadão poderia, como é que ele diz? Nenhum cidadão poderia ser tão rico a ponto de poder comprar alguém. Ele vivia numa sociedade muito rica, então ele falava assim, olha, o contrato social deve estabelecer um Estado onde as pessoas têm que ter um mínimo de igualdade possível. A tal ponto de eu dizer que ninguém poderia ser tão rico na sociedade, a ponto de comprar outro. E do mesmo jeito ele fala, ninguém na sociedade pode ser tão pobre, a ponto de ter que se vender para outra pessoa. É isso que ele fala, tá? Então, passa por essa ideia de necessidade, de capacidade, de proporcionalidade. Tá? Basicamente, quem mais trabalhou isso foi justamente o Rousseau, né? Mas a John Locke, por exemplo, no ensaio do governo civil, ele fala que justiça deveria ser o funcionamento e a ótica do mercado. Se deixando funcionar e aquela ordem funcionar tudo direitinho, aí a justiça está se realizando. Na prática, a gente sabe que um sistema capitalista, por exemplo, nenhum dos sistemas
Nem capitalista, nem socialista funciona isso em regra, porque acho que foi o Luana que falou que agora a ignorância do homem de querer ter mais, né, o tempo todo. Então, não tem jeito, né? Então, para a gente estabelecer os critérios de justiça, passa por essas ideias que eu estou falando aqui para vocês. Então, os gregos falam da necessidade de igualdade, mas a igualdade sozinha não vai resolver, porque sempre nós tivemos de problemas de desigualdade, mesmo que seja desigualdade natural, como o Fred falou aqui. A desigualdade natural, por exemplo, de gênero. O homem, de homem para mulher. É uma diferença natural que, para algumas profissões, vai ter uma diferença grande. Não adianta. Por exemplo, a profissão que exija mais força. O homem sempre terá mais força do que a mulher. Ponto. Né? E essa é uma desigualdade natural. Isso não, mas isso eu não estou dizendo que isso sirva de motivo para uma desigualdade, não é nada disso, tá? Eu só estou querendo dizer que os gregos sabiam que sempre existiram e existiriam desigualdades, que o ideal é que houvesse igualdade entre todas as pessoas, mas que não deveria, somente a igualdade não ia resolver, porque essa igualdade só pode ser alcançada dentro das oportunidades, como o Lucas falou. Acontece que nem todas as pessoas têm a possibilidade de ter as mesmas oportunidades. Então, a própria sociedade, para ser justa, tem que tem que atender os outros de acordo com a sua proporcionalidade. No entanto, esses dois critérios não são únicos. É necessário, para que haja justiça, que nós observamos outros méritos, tais como os méritos materiais. Esses méritos são chamados de méritos formais. Outros métodos são chamados de métodos, outros critérios são chamados também de critérios materiais. Esses critérios materiais, nós levantamos 3 aí. Mais para frente tem outros filósofos que vai chamar a atenção de outros critérios para que se haja justiça. Aqui, então, nós temos 3 critérios materiais, né? Que está relacionado com posse, com coisas, com necessidade, que é a ideia da meritocracia, a ideia aí, nós estamos falando com vocês da meritocracia, onde a pessoa precisa ter qualidade, e a pessoa precisa a pessoa é valorizada pela sua própria qualidade e é valorizada pelo seu valor. Segundo ponto, de acordo com a sua capacidade. Cada um tem que ser avaliado de acordo com a sua capacidade. E isso daí está relacionado com a ideia de qualificações técnicas, como o Lucas falou, mas que na prática nada mais é do que a relação com o trabalho. E a terceiro é a questão da necessidade. Todos nós temos necessidades, uns têm mais do que outros, principalmente necessidades de sobrevivência, né? E essas necessidades estão relacionadas com o mínimo que a pessoa precisa viver, tá? Com o mínimo que ela precisa viver, ok? Isso, em síntese, é aquilo que os gregos pensavam sobre justiça. Agora nós vamos falar da justiça no período medieval. A justiça no período medieval, e aí nós vamos destacar a figura de dois cristãos importantes, né? Que é Santo Agostinho e Tomás de Aquino, isso. E aí vocês coloquem aí, né? Pulem uma linha, escrevam aí, gente. A justiça no período medieval. Justiça no período medieval.
Dois pontos. Na linha de baixo, escrevo assim, em síntese, para São Tomás de Aquino, em síntese, para São Tomás de Aquino e Agostinho, a justiça passa necessariamente pelos conceitos de Aristóteles e Ulpiano. Né? A parênteses. Justiça para Aristóteles era o quê mesmo? O que vocês escreveram? Justiça para Aristóteles é? Hã? Não. Que nada mais é do que igualdade, né? Então, só para resumir, a obrigação, esse é Sócrates, Luana. Não, tá, não notou não, é porque se materializa na legalidade, ou seja, você cumprir isso daí. Mas a ideia de Aristóteles é a mesma dos Pitágoras, né? Que é o conceito de igualdade. A figura geométrica do quadrado, lembra isso, tá? Então, coloquem só entre parênteses mesmo, só para vocês não esquecerem. Aristóteles falou, então, de igualdade. E o Piano falou o quê? Justiça é dar a cada um o que é seu. Então, coloca assim, igualdade mais... Dar a cada um o que é seu. Fecha parênteses. Na linha de baixo, escrevo. Santo Agostinho, não, desculpa. São Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino diz que justiça é uma virtude. Justiça é uma virtude que se encontra no plano da abstração. Ponto. Escrevo na linha de baixo. A justiça
é dar a cada um que lhe é devido. A justiça é dar cada um que lhe é devido. Segundo a sua igualdade. Segundo a sua igualdade. Ponto. Na linha de baixo, escrevam aí. A justiça pode ser de 3 espécies. Isso deve cair na prova. Cai até em prova de OAB agora, hein? A justiça pode ser de 3 espécies. Dois pontos. Parece que o que vocês estão copiando aí, aquilo que eu já falei, não é? Está aparecendo, não é? Mas é isso mesmo, né? Porque literalmente São Tomás de Aquino, ele bebe da fonte de Aristóteles. Ele vive em 1200 e pouco, e Sócrates vive, Aristóteles é de 500, 400 anos antes de Cristo. Quer dizer, dá um período aí de 1600 anos. E aí, o que os dois vão fazer? Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Eles vão voltar nas fontes antigas. Lembrando que neste período é o período da Igreja Católica. Nós vamos... Igreja Católica não, da Igreja, né? Da Igreja influenciando na vida das pessoas. No entanto, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino vai lá nas fontes e vai tentar descobrir o que é o direito, o que é a justiça, e vai tentar relacionar ele, lógico, com os princípios cristãos. Na próxima aula nós vamos mostrar isso para vocês. Mas eles vão beber da fonte. E aí, no caso de Santo Agostinho, olha que vocês anotaram, a justiça é uma virtude. Justiça é uma virtude inerente da pessoa. Então, a pessoa que procura, a pessoa que é virtuosa, é uma pessoa que procura fazer o bem, é uma pessoa que procura fazer aquilo que é certo, né? Que procura desempenhar atividades construtivas, boas para a sociedade como um todo. É por isso que ele diz que a justiça, nesse sentido aí, ele é uma abstração da realidade, tá? Então, ele está fazendo essa busca, uma retomada de conteúdo em Aristóteles. É um movimento que vai desencadear, inclusive, o humanismo, tá? Esta ideia aí. Então, Aristóteles trabalha a ideia de justiça com 3 espécies, 3 tipos diferentes, sendo de 3 modelos diferentes, né? E Santo Agostinho também faz a mesma coisa, né? E aí ele trabalha em cima de 3 conceitos básicos de justiça. E aí vocês anotaram aí, pode anotar no restante. A letra A, embaixo, né? A justiça, ela... Letra A, justiça distributiva. São conceitos que, inclusive, devem cair na prova e cai muito em provas de OAB. A justiça distributiva. Justiça distributiva. 2 pontos. É a justiça que regula
as relações entre os cidadãos e o todo social, todo, né, de toda a sociedade. Ponto. É a justiça, é a justiça quando é a justiça quando o Estado participa de algum, é a justiça quando o Estado participa de algum de seus polos, impondo, impondo encargos ou atribuindo vantagens. Ponto. Então, esse tipo de justiça aqui, o próprio nome já está falando. Ora, nós temos uma sociedade desigual. Nós temos, de um lado, ricos e afortunados e, de outros, pobres e desafortunados. E aí tem um Estado que comanda essa instituição política. Ora, é o Estado que tem que ajudar essa relação toda na sociedade e fazer com que haja um certo equilíbrio. Então, isso é chamado de justiça distributiva. Ponto. Outro conceito, e aí nós já estamos terminando, só dois conceitinhos. Letra B, justiça comutativa. Justiça comutativa. Comutativa. Né? É o tipo de justiça, gente, que está relacionado com trocas. Né? É o tipo de justiça que regula as relações particulares. Né? Por exemplo, que tipo de justiça seria essa? Seria o próprio direito civil, vamos dizer assim, né? Direito civil é um exemplo disso daí, de comutativos, direito de relações de particulares. Então, direito civil, aqui mesmo, vocês são alunos, vocês matricularam, estão pagando a faculdade para que elas transmitam conhecimentos para vocês. Então, tem uma relação de obrigação aqui, uma obrigação de fazer e de fazer, né? Tem uma obrigação de fazer, tem uma relação de contrato aqui. Então, isso aqui é um tipo de relação que regula as ações entre os particulares, tá? Anotaram aí alguma coisa? Justiça entre os particulares, né? E por fim, e por último, a justiça legal justiça legal ou, como é conhecida, não, justiça legal ou geral. 2 pontos. É a justiça que regula as relações é a justiça que regula as relações entre os particulares e toda a sociedade.
Ponto. Entre os particulares, né? Agora, esse é entre os particulares e o todo social, o que está envolvido no Estado também. Ok? Escrevemos muito hoje, gente? Hã? 2 páginas? Ué, então tá bom. Querem mais? Vou perguntar aos meninos aqui. Dariane, você quer mais? Não, tá ótimo. Suficiente. Vocês escreveram? Você escreveu? Beatriz? Sim, sim. Cadê a Beatriz? Beatriz, Oi, professor. quer que eu escreva mais? Quer escrever mais? Ah, você que sabe? Deixa eu ver quem que não está aqui. Peraí. Cadê o Fred, hein? E aí, ô Carlos Eduardo, como é que tá Jaraguá aí? Eu sei o que você está fazendo, Carlos Eduardo. Eu tenho certeza, eu acho que você está namorando com a noiva, né? E deixou aqui ligado. Ah, vê se você vai aparecer, quer ver? Ah, tô falando? Pus falta, Carlos. Vamos lá. Quem está aí? Alessandra. Carlos Eduardo está lá. Dariane. O Fredson. A Giovana. Eu quem? Edson. Eu sei, Fred. O Everton. Josafá, né? Está aqui. Josafá. Josafá, tá aí, né? Presente, professor. Tudo bem. Tô. Juliana. A Luana. O Lucas. A Dariane eu coloquei? Coloquei. O Matheus. A Rayane. Eu tô aí, viu, professor? O Walter, né? Isso. Tá dormindo, Walter. Olha a carona sua aí, feia, danada. Ah, não, é casa mesmo, é preguiça. Aí, não vou nem mostrar a cara para vocês, gente. A Beatriz está aqui. É flamenguista, tá bom. Giovana tá aí. Quem mais que eu não chamei o nome? Alessandro, chamei? Ah, é a Núbia, né? Ah, tá aqui, Núbia. É mais, Lucas? Matheus, Núbia, Luana, Alessandra, boa noite para vocês. Lucas também, boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Até mais. A Samílis, ela escreveu, ela está com problema na configuração do computador dela. Tchau. Aí ela enfim, aí eu passei tudo para. Ela disse que mudou até a senha para mim. Aí eu passei tudo para Cleide, a família, a Juliana Melo, se não me engano, e a Maria Gabriela. Aí elas estavam com dificuldade até na semana passada também. Aí eu passei todos os prints que elas me mandaram para Cleide para ver o que pode ser. Porque Deve ser problema dela, porque está todo mundo aqui. É só as 3 da semana passada. É as mesmas. Na sua aula, porque as outras elas estão conseguindo acompanhar. Pois é, eu estou achando que, por exemplo, a Samires entrou em contato comigo, ela entrou. Deixa eu interromper aqui, né, gente? Nós estamos até conversando. Então, boa noite para todos vocês, né? Aí, o Walter, você pode ir dormir, tá? Está com a cara muito feia. Tchau, Alessandro. Ok? Então, boa noite para todos vocês aqui, tá ok? Eu vou interromper, então, a gravação e vai ficar disponível para vocês depois, ok? Tá bom? Boa noite para todos, então. Tá joia?